Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que eu tenho certeza que vai ser bênção. Mas antes de nós irmos para a mensagem, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, que eu tenho certeza que se você nos ajudar, pode ter certeza, Deus vai levantar alguém para te ajudar. Vamos para a mensagem? A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós precisamos nos esforçar para conhecer a verdade. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas que vivem no mundo estão dominadas pelo engano. E o engano leva a pessoa ao sofrimento. O engano leva a pessoa a se distanciar de Deus. Então, nós não podemos aceitar o engano. Nós temos que buscar a verdade. Buscar Deus, buscar a palavra de Deus, buscar conhecer, entender a palavra e praticar. Porque vivendo dessa maneira, nós estamos protegidos. E o engano não vai nos dominar. Eu repito, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É a verdade que liberta. A verdade é que leva a pessoa a viver uma vida feliz. Mas, infelizmente, muita gente tem sofrido. Tem derramado, como dizem, né, no ditado, né, lágrimas de sangue, de tanto sofrimento, de tanta dor. Por quê? Porque está no engano. Tomou atitude errada na vida porque foi enganada. E aí a pessoa se arrepende amargamente daquela atitude que ela tomou. Se envolveu com pessoas erradas. Você vê, o espírito de Judas ainda existe nesse mundo. Você vê, a pessoa ela tem um azar porque ela é enganada e vai caminhar junto com Judas. Com a pessoa que tem o espírito de Judas, que vai trair ela. E aí isso vai trazer sofrimento, vai trazer dor. Então a gente tem que o quê? Se afastar de quem não vai fazer bem pra gente. A gente tem que lutar. É claro, o familiar não tem como você se afastar do seu filho, da esposa, do marido, não tem como. Mas você tem autoridade para repreender o espírito de Judas, para expulsar todo o mal no nome de Jesus do seu familiar. Você não pode aceitar o engano, o sofrimento. E aí o texto fala, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vê que só a verdade nos liberta do engano. Você vê hoje na política, os políticos enganam a população. Você vê desde antigamente os reis, né? Eles enganavam a população e não mudou nada, porque até hoje as pessoas que estão na liderança, a maioria delas enganam, porque são poucos os que agem na verdade. Infelizmente, a gente vê até nas igrejas, os líderes de igrejas, eles só querem se beneficiar. Eles não ajudam ninguém. Estão cada vez mais ricos, mais poderosos. E isso vai levar ao sofrimento. Ao sofrimento. Então, nós temos que tomar cuidado para andar de conformidade com a palavra de Deus e não ser enganado por ninguém. Se firmar em Deus, se firmar na palavra, lutar para ser feliz. Porque a felicidade está em viver na verdade. Porque, infelizmente, muita gente
acaba caindo no engano sem querer. Por exemplo, o pastor fala que ela tem que casar com a irmã. Isso está errado, porque o pastor não tem esse direito. Porque quem escolhe é a própria pessoa. Porque se ela obedecer coisas que não é para obedecer, porque é uma decisão da pessoa. Tem coisas que é só você que vai escolher. É claro, o pastor ele pode aconselhar, o pai, a mãe, o amigo, pode aconselhar. Mas quem decide é a pessoa. Você não pode deixar ninguém escolher por você. E às vezes são decisões importantes da sua vida. Porque infelizmente, pessoas têm tomado decisões erradas porque têm deixado as pessoas ao redor dela escolher por ela e acaba sofrendo. Então nós temos que lutar para ser feliz, buscar a direção de Deus, porque quando Deus escolhe pela gente, pode ter certeza, a gente vai viver o melhor de Deus, a gente vai viver uma vida feliz. Por isso que quando a gente orar, pedir a Deus, Senhor, me dá a tua direção, me mostra o que eu tenho que fazer para que eu não venha ser enganado. Porque a Bíblia fala também que o nosso coração é altamente corrupto. Às vezes o nosso coração tenta nos levar a escolher de uma forma errada. Por quê? Por causa do engano. Então quem vive no engano escolhe errado e acaba sofrendo. Então nós temos que lutar contra isso. Porque não tem como a pessoa viver no engano e viver uma vida de prosperidade. Não tem como. Então nós precisamos o quê? Lutar para prosperar, para ser feliz. Estamos na série de mensagens, né? Vivendo em prosperidade. E nós precisamos sabedoria para viver em prosperidade, para fazer as escolhas certas, para não ser enganado. Isso em todos os lugares. É no trabalho, é na igreja, é em casa, é na vida sentimental, é na saúde. Você vê, até na alimentação, né? Você vê aquele prato bonito, mas aí a pessoa come aquela comida que tem uma aparência bonita e acaba fazendo mal a ela porque tem muita gordura, tem muito sal, tem muito tempero. E aí o que acaba acontecendo? Acaba fazendo mal a ela. Você vê que o diabo, ele tenta enganar a pessoa em tudo. Porque o objetivo do diabo é levar a pessoa para o pecado. E, por exemplo, a aparência da comida leva a pessoa a pecar, a gula, a comer demais. E não apenas comer demais, comer coisas que não vai fazer bem para o corpo dela. E aí isso vai levar o quê? Vai levar a pessoa a ficar doente. Por quê? Porque a pessoa foi enganada e passou a comer coisas que prejudicam a saúde dela. Então nós temos que lutar para viver na verdade, para fugir do pecado, porque quando você foge do pecado, vive uma vida santa, pode ter certeza, você vai desfrutar de uma vida feliz e vai evitar um monte de problema. Porque infelizmente muita gente está com um turbilhão de problema, por quê? Porque tem escolhido de uma forma errada. Porque quando a gente busca a Deus e pede para Deus mudar o nosso coração, a nossa mente, e quando Deus muda, pode ter certeza, a gente começa a escolher certo. E aí a vida começa a mudar.
Porque uma das coisas que a pessoa ela tem que tomar cuidado é com a palavra que sai da boca dela. A palavra de Deus fala que a morte e a vida está no poder da língua. Você tem que ter sabedoria na hora de falar. Porque se você viver murmurando, se você viver falando besteira, você vai sofrer. Então nós temos que lutar para ser feliz, lutar para ter prosperidade, porque prosperidade não consiste apenas em ter dinheiro, não. É ser feliz em todas as áreas da sua vida, porque o que adianta a pessoa ter dinheiro, mas não ter saúde? Ela tem dinheiro para pagar o melhor plano de saúde, mas não tem saúde. Nós vimos isso na pandemia, na Covid. Você vê muitos ricos estavam sendo tratados, foram os primeiros a pegar a doença. Porque quem anda de avião são os ricos. E aí eles vieram e acabaram contraindo o vírus e espalhando a doença por todo o mundo. E infelizmente, muitos morreram. Por quê? Porque o dinheiro não pôde salvar eles. Porque o que salva é Deus. E nós temos que lutar para ter Deus no nosso coração, para que a gente venha viver uma vida feliz. Amém? Vamos orar agora, mas antes de eu orar, eu peço para você dar um pause no vídeo, vai lá pegar um pouquinho d'água. Nós iremos consagrar a água. E eu tenho certeza que ao consagrar a água, Deus vai operar um milagre no nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos, poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, meu Deus, que o Senhor venha consagrar essa água, que essa pessoa levanta para os céus. Coloca nessa água a virtude do teu poder, Pai. Que quando essa pessoa beber dessa água, ela vai experimentar do milagre da cura, para a glória e louvor do teu nome, no nome de Jesus. Meu Deus, vai passando com o teu poder. Pode beber da água agora. Beba da água. Beba com fé. E deixa eu continuar a oração. Meu Deus, vai passando com o teu poder agora. E vai queimando agora todo o mal. Vai arrancando agora toda a enfermidade, toda a dor, toda a doença, todo o mal. Agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo a vida dessa pessoa e determino a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e fica com Deus.